A paz do Senhor, meus queridos, meus amados irmãos, nós que louvemos a Deus, nós que louvemos ao Eterno, nós que sempre estamos louvando a Deus pelas oportunidades nos concedidas, por podermos estarmos de pé e o adorarmos, engrandecermos, deixarmos flutuantemente a presença de Deus ser impactante sobre nossas vidas. Meus queridos, eu compartilho nesse momento essa live e peço a você que convide outras pessoas, compartilhe uma palavra que vai ser mencionada para nós na noite desse dia. Eu quero ser grato a cada um dos queridos irmãos que tem nos auxiliado com seus apoios, pessoas que são levantadas por Deus, pessoas que têm suas visões, têm suas missões confiada por Deus. Eu louvo a Deus pela vida dessas pessoas, não desmerecendo ninguém, porque eu sei que o Senhor Jesus é na tua vida. E os projetos do Senhor se realizarão em tua vida e teu ministério. Pode acreditar assim. Amados, eu compartilho alguns versos da poderosa palavra de Deus. Para mim é um privilégio poder fazer menção com a minha responsabilidade dessa palavra, que a cada instante ela traz novidade de vida. A expressão que nós ficamos depois que meditamos na palavra é que ainda nós não estamos da forma que é para estar. Então, busquemos refúgio. E a palavra é o refúgio, a palavra é o conforto, a palavra é a única solução para nossas vidas. E compartilho nesse momento com os amados no livro de Atos dos Apóstolos. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, para a honra e a glória do Eterno Salvador. E o versículo 21 diz: E nos expôs costume que não nos é lícito receber, nem práticas, visto que somos romanos. E a multidão se levantou, unida contra eles. E os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhe dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando o carcereiro os guardar com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere exterior, e lhe segurou os pés no tronco. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo de número 30 diz: E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Vamos ver aquilo que o Senhor preparou para nós neste momento. Amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, estamos aqui para vermos um texto bastante agitado, onde a propagação da palavra de Deus ela foi realizada, e após essa propagação da palavra de Deus ganhar vida, ganhar força, vejamos que começamos a entrarmos na palavra, vendo a forma referenciada que ela nos trata nesse momento, para o tipo de luta, para o tipo de peleja que estamos enfrentando. A palavra de Deus vai nos relatar que o apóstolo Paulo ele teve uma visão. Ele via alguém angustiado, sofrendo na sua visão, e em sua visão essa pessoa necessitava, carecia urgentemente de um socorro, de um refúgio. Essa pessoa ela não estava por perto, ela estava distante. E ela acenava em sua visão para que Paulo entendesse a visão e chegasse até aquela pessoa. E a Bíblia relata rica e poderosamente que Paulo entendeu a visão que era para sair e passar a Macedônia.
eles teriam que atravessar aquela Macedônia. Eles teriam que tomar agora uma navegação e atravessar-se aquela Macedônia para ir de encontro àquela visão que o apóstolo Paulo teve. E navegaram até Troia. E depois de Troia eles foram até Samotrácia e continuaram prosseguindo até Neápolis. E depois até a cidade de Filipos, que é a primeira cidade da Macedônia, que é a cidade de Filipos. Louvado seja o nome do Senhor. E achando ali uma vendedora de púrpura, ou seja, Lídia, uma vendedora de púrpura, essa passou a dar crédito à pregação e dar ouvido o que Paulo falava. Essa Lídia, ela vendia púrpura e ela era de Tiatira. E ela começou a dar ouvido. Mas Paulo, ele procurava um local para se revestir para a oração, ao qual passou um período de tempo se revestindo. Mas a palavra de Deus, ela é forte e poderosa para mudar e transformar. E quando o Senhor vem de encontro a uma adversidade minha ou sua, é vitória absoluta, independentemente do departamento que tem te feito sofrer, independentemente do que você pensa que está por vir ao seu favor ou contra você. Eu quero te dizer que a providência de Deus, ela não chega no momento que eu e você quer, mas sim no momento em que o Senhor, ele já viu que nossas forças têm esgotado e que é momento de agir. E a Bíblia vai dizer que nesse momento, quando eles estão continuando, se revestindo, a palavra de Deus sendo discutida, sendo apresentada todos os sábados, uma jovem observava o comportamento de Paulo e de Silas, mas por trás daquela jovem existia um demônio que manipulava alma, corpo e espírito. Ela estava totalmente possessa de legiões de demônio, ao qual a referência, quando ela avistava Paulo e Silas, era como se fosse uma defesa, era como se fosse um pedido de socorro, até que Paulo e Silas percebessem o gesto daquela jovem. Aquela jovem, quando ela via Paulo e Silas, ela pronunciava que eles eram homens santos, justos, eram homens de Deus. Mas todos os sábados, aquela jovem, ela pronunciava as mesmas palavras, ao qual foi levantando em Paulo uma curiosidade. E Paulo, cheio do Espírito Santo, olha para aquela jovem que trazia muito lucro para os seus senhores, para aquela jovem que era escravizada de Satanás. Paulo e Silas agora olha para aquela jovem, repreende aquele demônio, repreende em nome de Jesus Cristo. E o que eu acho interessante é que o resultado para quem faz a obra com honestidade, para quem faz a obra com muito amor e com zelo e com carinho, são várias adversidades vindo contra aquilo que nós pregamos, aquilo que nós apresentamos. Paulo e Silas, eles tinham a autoridade de Deus porque eram pessoas que eram tementes a Deus. Pessoas que foram renunciando aos seus próprios prazeres e foram buscando cada vez mais os dons, foram buscando cada vez mais a presença de Deus, foram se enchendo da graça. A Bíblia, ela trata que é unção que a igreja está precisando, é avivamento que a igreja está precisando. A igreja, ela está precisando nesses últimos dias de buscarmos mais a face do Senhor, para combatermos, para fazermos um bom combate. Carecemos de nos humilharmos diante do Altíssimo. E a Bíblia trata que Paulo e Silas, ele se diante da presença do Altíssimo. E agora chegam aos magistrados que aqueles jovens
judeus eles estavam pregoando em Roma algo que não era lícito, que não era lhe permitido pregoar aquela fé, trazendo para si agora danos morais, danos físicos. Experimentaram eles com danos morais, com danos físicos, atingiram o físico deles, destruíram a moral deles, mas o espiritual não foi lhe permitido tocar. Talvez alguém tenha se levantado e tenha chicoteado a sua vida, tenha se levantado, tenha tentado destruir a sua personalidade, o seu caráter. Mas existe algo em você que está incomodando muita gente. Existe algo em você que é forte. Existe dentro de você algo muito surpreendente que nem você conhece. A presença do amor de Deus sobre o teu coração, a presença do Espírito Santo, traz sobre si, neste momento, a certeza que você não está só nessa peleja. E louvemos a Deus porque eles foram levados em praça pública. E chegando até lá em praça pública, humilharam eles, rasgaram as suas vestes, chicotearam. E agora, a sentença agora é a prisão. A sentença agora é a prisão, e lá na prisão também tem que amarrar os pés dele em troncos. E colocar um guardião, um carcereiro, no exterior daquela prisão. Mas a Bíblia vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, que enquanto todos pensam que a luta, que as dores das chicotadas, que a humilhação vai conseguir parar Paulo e Silas, se equivocaram. A prisão não parou Paulo e Silas. O tronco não fez com que eles murmurassem, com que eles fossem contra a palavra de Deus. Mesmo eles ali libertando, usando o nome de Jesus e libertando aquela jovem que era possuída, eles esperando com a fidelidade diante da presença de Deus. Meu queridos, eu pauso essa mensagem aqui nesse momento para justamente pronunciar sofrimentos e dores diante da ilustração que está sendo assim apresentada para nós nessa live. Eu queria saber entre os amados e queridos irmãos que vão alcançar essa mensagem, outros já estão alcançando, se a dor que você está passando, que a humilhação que você está passando, que a prisão que você está atravessando é maior do que a situação que Paulo e Silas enfrentaram. E vale salientar que eles estavam com a propagação da palavra de Deus, do evangelho genuíno, do evangelho puro, do evangelho que liberta, que cura e que transforma. Quem prega o evangelho com autoridade vê resultado. Paulo ministrando a libertação daquela jovem foi liberta. Ela era possuída de demônio. Passa a ser uma preocupação quem faz a obra de Deus com carinho, quem busca a face de Deus de verdade. Não para maltratar, não para destruir. Longe de mim essas coisas. Essas influências são demoníacas. Elogios, famas, são demoníacos. Mas a presença de Deus, ela existe nas menores frases, no meio do povo mais humilde, mais pacato, reconhecido por sua ética cristã, por sua moral perante a sociedade. Homens e mulheres que não se corrompem, que mantêm o padrão mediante do sofrimento. Continuam perseverando porque crê. E eles sabem que de um momento para outro, as portas se abrirão. Cantarão hinos. E o que eu vejo nesse instante é que, se nós pegarmos a narrativa do início, vamos ver que Paulo teve a visão. É mesmo que você entrar no barco com a autorização de Jesus e dizer, passe para o outro lado da margem. A visão de Paulo foi preocupante porque
Quem tem sede de almas, não importa o lugar que ele pregue, não importa o lugar que ele mora, não importa a situação que ele está atravessando. Quem tem sede de alma, o amor resplandece, a luz é sempre com ele. E se Deus te colocou aí neste momento, soldado ferido, homens e mulheres guerreiras, eu quero te dizer, se tu te calares, tu perderás tua autoridade. Mas se diante dessa luta, desse sofrimento, começares tu a abrir teus lábios para que o Senhor enche a tua boca, saberás tu que tu és uma bomba no inferno. Satanás, ele não tem nenhum poder sobre a tua vida, nenhum domínio sobre a tua vida, nem sobre a tua saúde, nem sobre o teu ministério, nem sobre a tua família, nem sobre as tuas finanças. Existe um Deus acima de tudo que tem cuidado de você. Eu não sei qual é a prisão, eu não sei qual é o momento que você tem atravessado, qual é a dor. Eu quero pegar esse texto como uma base para que nós venhamos nos fortalecer, para que nós venhamos ser mais edificados pela palavra do Senhor. Porque a própria palavra, ela nos dá força. É um alimento sólido onde nós vimos que muitos na antiguidade conseguiram êxito porque praticaram a palavra de Deus. Paulo e Silas, eles tiveram, Paulo, a visão que era para atravessar Macedônia, atravessa a Macedônia, não vê dificuldade, ele não se escora em ninguém, na sombra de ninguém, foram numa navegação até Troia. Chegando em Troia, irmão, eles não descansaram, passaram por Samotrácia, Neápolis, e prosseguiram a navegação até chegar em Filipos, que é a primeira cidade da Macedônia. Chega lá, ele se encontra com Lídia, são bem recepcionados. Lídia passa a prestar atenção à pregação, à ministração do apóstolo Paulo. E o que me enche de alegria, irmão, é que as pessoas que estão sendo beneficiadas são as que prestam atenção à palavra. Porque elas extraem, como Paulo escreve no livro de Romanos 10:17, que queres acreditar em alguma coisa, então a fé, ela vem pelo ouvir. Então, naquele momento, Lídia parou para ouvir, mas para ouvir a palavra de Deus, através do ministério do apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo, ele cata um lugar para que ele começasse a se revestir na oração, se revestir na graça, na unção. E a palavra de Deus era discutida. Mas o interessante, o brilhante, é que entra em cena pessoas aproveitadoras, pessoas que tiravam proveito de uma jovem que era possuída. E a minha conjectura neste momento é vendo, naquele momento, aquela alma sendo liberta das mãos de Satanás. Aquela alma sendo alcançada pelo eterno Senhor, através do ministério de Paulo e Silas. Eu quero dizer para você que seu ministério não é um fracasso. Houve muita frustração, mas Deus é contigo na peleja. Porque o Senhor, Ele conhece o que você tem em suas mãos e tem apresentado a Ele. Independentemente da dor, do sofrimento, você tem topado este batente. E agora em praça pública vem uma humilhação. Acharam um pouco, rasgaram as vestes de Paulo e Silas. Agora vão açoitá-lo. Diante da pregação, da palavra ministrada, o que você está atravessando hoje, compara-se àquela humilhação que Paulo e Silas passou em praça pública. Compara-se àquelas chicotadas que eles sofreram por amor do Evangelho.
E depois é levado ao cárcere exterior e já chicoteado, preso, detrás de grade, com os pés nos troncos. Aquela noite era uma noite de uma grande virada naquela cadeia. Aquela era uma noite de muitas dores, de muitas coisas ser apresentada naquela cadeia. Mas vejamos que Paulo, por obediência, não por rebeldia, ele atravessa a Macedônia porque Deus tinha um encontro marcado com o carcereiro. Deus tem encontro marcado com muitas pessoas através da sua vida, através do seu ministério. E o que você tem feito para o Senhor? Muitas das vezes queremos parar porque imaginamos que a nossa luta e a nossa peleja é maior do que a do irmão que está do nosso lado. E muitas das vezes quem está do nosso lado está tão carente de um abraço, de um aperto de mão, de uma palavra: Deus é contigo, ergue tua cabeça. E tornemos nós juízes para acusarmos. E quando olharmos para um irmão em uma adversidade, dizer: está em pecado, está em ruína. Mas a palavra de Deus vai mostrar que por volta da meia-noite, aquele silêncio governa aquela prisão. Os presos das celas vizinhas, eles imaginam no percurso da madrugada, quando enfriar essa chicotada que eles levaram, aonde está machucado, ficou sequela, está inchado, as carnes estão cortadas, eles vão começar a sentir dores ardentes, eles vão começar a gritarem: ninguém vai dormir nesta prisão, ninguém vai dormir nesta cadeia. É mais um equívoco. Quem tem chamado de Deus é diferente. Quem é chamado pelo Senhor, escolhido pelo Senhor, ele não se embaraça com as coisas desse mundo, não. Enquanto estava doendo as carnes da chicotada, enquanto tiraram moralmente o caráter de Paulo e Silas, mas não arrancaram o brilho do Espírito Santo. Pode rasgar a tua credencial, pode defamar o seu nome, pode publicar você no jornal da fofoca, mas se tem uma coisa que não vão conseguir tirar de você, é o brilho que existe do Espírito Santo sobre a tua vida. Paulo e Silas, eles começam a entoar cânticos. Os céus começam a ter uma grande reunião, uma grande movimentação celestial, porque eu consigo enxergar que um adorador que se apresenta na hora do sofrimento, da escassez, como adorador, ele consegue extrair a atenção do Altíssimo, ele consegue ir aonde ninguém foi, ele consegue enxergar o que ninguém enxerga. Ser cheio do Espírito Santo é investir em reciclagem, é investir em coisas que ninguém mais quer investir, que as pessoas abandonam. Ser cheio do Espírito Santo é ter a consciência que da forma que eu tenho chamado, o meu irmão da direita também tem, meu irmão que está na minha frente também tem, o que está na minha retaguarda também tem, o que está à minha direita, à minha esquerda, todos têm chamado. Ser cheio do Espírito Santo é no momento da dor não se revoltar contra Deus, mas permanecer alicerçado. Vejamos que era tão doloroso, era tão difícil a situação de Paulo e Silas, que o carcereiro viu que não existia risco nenhum daqueles homens fugir, e foi sossegar, e foi dormir. Mesmo diante de uma grande missão, ele foi dormir. Mas a Bíblia vai dizer
que os louvores começaram a chamar a atenção do céu. E o interessante é que Deus tem um controle do céu e da terra. Todo domínio é de Deus. Tudo pertence a Deus. E a palavra de Deus vai dizer que, como Ele é dominador, essa situação que tu estás atravessando aí, está chegando um fim. Esses momentos de ruína, essa prisão, esse cárcere, essas lutas que tu está enfrentando, aleluia, que parece que não tem mais fim. O Senhor está dizendo, está chegando o tempo. Porque mesmo acorrentado teus pés, amarrado no tronco, e mesmo por trás dessa prisão, desta luta, mostrar-se ser fiel, permanecer-se adorando, bendizendo, exaltando. Sabe por que eu louvo a Deus? Eu louvo a Deus porque eu tenho plena convicção que a tua adoração é uma bomba no inferno. A Bíblia vai dizer que no início, quando Deus criou tudo, quando tudo formou, não caía chuva sobre a face da terra. Era um vapor que molhava a terra. E Paulo e Silas começam a orar. E dá um terremoto, aquele que balança a estrutura mesmo. Deus respondendo, dá terremoto na terra. Deus, quando quer exaltar, Ele dá terremoto para abençoar a crente, para mudar cativeiro. Deus vai balançar a estrutura desse negócio e vai te dar vitória. Se encha da glória, se encha da unção, se encha do poder, se encha da graça, porque o maravilhoso, o príncipe da paz, o leão da tribo de Judá, está na peleja contigo. E você? Você tem esperado o que do Senhor? Tem imaginado que Ele tem te abandonado nessa prisão? Erga a cabeça. Eu vou liberar palavra forte, palavras proféticas aqui. Eu vou abençoar a tua vida. Eu vou liberar palavras proféticas do coração de Deus para o teu coração. Mas é só mais uma live. Não. Essa live vai ser a live que você vai ser abençoado e vai abençoar outras pessoas. Que você vai ter esse prazer de dizer, eu fui abençoado por uma palavra celestial, não uma palavra terrena. Eu tomei posse porque foi base bíblica. E os céus e a terra poderão passar, mas as palavras do Senhor não se passam. Tome posse. Tome posse. A Bíblia vai dizer que quando Paulo e Silas, eles começam a usar a adoração, a ferramenta, a oração, o louvor, como forma de gratidão pela luta. Eu te agradeço, Senhor, pela luta. Eu te agradeço, Senhor Deus, pela porta que está aberta. Eu te agradeço, Senhor Deus, pelo marido, pela esposa, pelos filhos, pelo trabalho. Eu te agradeço pelo fôlego de vida. Enquanto a prisão estava esperando murmuração e grito de dores, Paulo e Silas estavam louvando, exaltando. Paulo e Silas estavam chamando a atenção de quem resolve. Porque o nosso Deus não dorme. E o Senhor vai fixando o ouvido no que está acontecendo naquela prisão, no que estava acontecendo naquela luta. E você pode estar pensando, imaginando que você vai morrer nesta luta, que você vai se distanciar da fé. Eu quero te dizer que por mais que tentam te corromper, mas a mão do Senhor chegará primeiro. O Senhor chegará te exaltando. O Senhor chegará poderosamente, com um brilho triunfante na tua vida. Porque o Senhor renova todas as coisas, independentemente se o adversário queira ou não queira,
Existe providência de Deus vindo em tua direção, independentemente se o adversário se levantou, se o adversário usou quem está perto para te entristecer, para te aborrecer. Eu quero te dizer que maior do que essa tristeza é a voz de Deus que brada suavemente, é o Senhor que não abre mão do que é seu. Eu quero te dizer na noite desse dia, neste momento ímpar, onde nós aproveitando a oportunidade para nos derramarmos na presença do Senhor, e majestoso e poderoso é Deus para fazer coisas novas. E a Bíblia vai dizer que ninguém entende, porque estão dentro de uma prisão dois homens que estão cheios do Espírito Santo anunciando o Evangelho. Dois homens que fazem um percurso grande, saindo da Macedônia. Ó Jesus, como que coisa mais forte é essa? Os homens que têm que atravessar para o outro lado da Macedônia. Os homens agora que saem em direção pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo. Pega um barco, sai na navegação, vai até Troade. Quando chega em Troade, ele vê que não é ali o mistério. Passa por Samotracia, depois por Neapólis, e até chegar à cidade, a primeira cidade da Macedônia, Filipos. E ele se encontra com a vendedora de púrpura, Lídia. Deus vai fazendo uma obra, vai operando, mas ali ainda tinha pessoas que careciam. Eles agora libertam a jovem possuída de demônio. Mas para por aí, não, mas tem pessoas ainda que precisam. Mas se Paulo e Silas estão na prisão, como é que vai acontecer dele sair para socorrer mais alguém? Entenda só, o Senhor é poderoso, o Senhor cria situação, e mesmo diante da tua dor, mesmo diante do teu sofrimento, o nome do Senhor vai ser glorificado. Bendito é o Cordeiro de Deus. Você já viu dizer que isso é coisa para louco? Servir a Deus é para quem acredita, rapaz. Servir a Deus é para quem abre o coração. É para quem confia nele. É para quem não duvida. Servir a Deus é coisa forte. Eu louvo a Deus porque aqueles homens, eles são exemplos bíblicos. Aqueles homens são exemplos a se seguirem. Aqueles homens são coisas lindas de se copiarem. Veja só. Eles tinham 1001 motivos para desistir. Chicoteado, humilhado em praça pública, tiveram suas vestes rasgadas, outro sinal de humilhação. Agora estão numa prisão com os pés amarrados. Mas prenderam eles. Amarraram os pés. Mas não conseguiram calar. Ninguém cala um adorador. Prenderam os pés para ele não andar. Mas a boca ninguém conseguiu parar de anunciar as boas novas. E a Bíblia vai dizer que um terremoto sobrevém sobre aquela prisão. E diante daquele terremoto entra Deus tirando proveito. É dentro do terremoto, é na prisão, é com os pés amarrados. Sabe o que é ter os pés amarrados? É você procurar sair e não ter. Mesmo que você enxergue uma fuga, mas os pés estão amarrados. Mas o Senhor é muito lindo, o Senhor é muito poderoso para trazer situações inversas ao nosso pensamento. E a Bíblia vai dizer que nesse momento entra em cena quem? O leão da tribo de Judá. O estrondo é grande, as portas se abrem. Quando Deus chega, irmão, não tem cadeado nem ferrolho não que suporte o poder e a pressão de Deus não. As portas vão se abrir. Vão se abrir, vai ser uma porta dentro de outra porta. E o nome do Senhor glorificado, exaltado, porque Ele conhece a dor e a humilhação que estás passando. E Ele sabe que a prisão tem tirado de ti a força. Mas terás tua liberdade novamente de proclamar as grandezas de Deus. E o Senhor te usará poderosamente para o gentio. Levarás a lugares que tu nem sonhas, para anunciar as boas novas, porque o Senhor é o dono da peleja. O Senhor é o dono da peleja. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nós louvemos
porque nós sabemos que o Senhor está presente. Sabemos que Deus é contigo nessa peleja. Talvez você não tenha amadurecido suficiente para entender que Ele não tem te abandonado em nenhum momento. E para você ter certeza de que Deus é contigo. Nesses últimos dias tu nem andas mais, o Senhor tem te conduzido. Porque estás no controle.